Foo Fighters foi o nome dado por pilotos e tripulações durante o período da Segunda Guerra Mundial às aparições de estranhos objetos esféricos ou em formato de disco que aparentavam brilhar ou refletir um alto grau de luminosidade. Os aviadores que vivenciaram tais encontros relatam terem sido acompanhados por estes objetos durante suas missões em inúmeras ocasiões. Inicialmente, a explicação oficial para os avistamentos era de que os mesmos se tratavam de alguma espécie de arma criada pelo inimigo, sobre a qual nada se sabia. Porém, após o término do conflito, os arquivos militares da Alemanha nazista foram analisados e descobriu-se que os pilotos alemães reportavam avistamentos semelhantes aos relatados pelos aviadores aliados. De fato, relatos semelhantes foram registrados por tripulações americanas, britânicas, alemãs e japonesas. Aparentemente, em nenhuma ocasião os chamados Foo Fighters tentaram estabelecer qualquer tipo de contato, interação ou ataque. Os objetos eram comumente caracterizados por atingirem velocidades absurdas e possuírem altíssima taxa de aceleração, sendo infinitamente mais rápidos do que qualquer aeronave da época. Além de altamente ágeis, também exibiam habilidades nada convencionais, como a capacidade de ganhar em altitude com uma velocidade aparentemente inconcebível e serem capazes de planar sobre uma área ou objeto com extrema facilidade. Os registros de relatos por pilotos americanos aconteciam periodicamente após a USAF, a Força Aérea Americana, iniciar a usar um novo tipo de modelo de aeronave, o P-61 Black Widow, um avião de caça desenvolvido para operar durante a noite. Foram os pilotos dos P-61 os primeiros militares americanos a relatarem regularmente o avistamento de objetos aos quais eles não eram capazes de identificar. Objetos que, segundo eles, brilhavam no escuro e comportavam-se como se o seguissem. Em alguns dos encontros, se posicionavam tão próximos aos P-61 que pareciam estar lhes acompanhando numa espécie de formação de voo. O fenômeno dos Foo Fighters explodiu na imprensa norte-americana entre o final de 1944 e início de 1945. Embora muitos na época os considerassem armas secretas nazistas, as explicações oficiais iam de relâmpagos globulares ao fogo de San Telmo. O fogo de San Telmo é uma descarga eletroluminescente provocada pela ionização do ar num forte campo eletromagnético provocado pelas descargas elétricas. Entretanto, o movimento ufólogo mundial tem defendido que se tratava de visitantes alienígenas observando o maior conflito já ocorrido na história deste planeta. Os relatórios oficiais apontavam que tripulações de bombardeiros aliados tentavam manobras evasivas e até mesmo disparar contra esses objetos, sempre sem qualquer resultado. Um exemplo aconteceu sobre a Holanda, quando em 24 de junho de 1942, o piloto de bombardeio da Real Força Aérea Britânica, Tenente Ronan Sabinski, ordenou que seu artilheiro de cauda atirasse contra um objeto que surgia repentinamente sobre sua asa esquerda, passando para a direita do avião com velocidade impressionante. O UFO esférico tinha o tamanho aparente da lua cheia e cor de cobre, mas as balas traçantes mostraram que, apesar de impactos diretos, não houve efeito no objeto. Outro caso ocorreu logo após o dia D, quando o piloto de um bombardeio Lancaster, George Barton, também da Real Força Aérea Britânica, relatou ter sido perseguido por um grupo de esferas e novamente manobras evasivas e disparos não tiveram qualquer efeito. Em agosto de 1944, várias tripulações de B-29 norte-americanos do grupo de bombardeio 468, após uma missão contra refinarias de petróleo em Sumatra, reportaram encontros com, abre aspas, um confuso e bizarro novo tipo de arma, fecha aspas. Uma tripulação afirmou ter estado sob constante ataque por 1 hora e 10 minutos por um enxame de esferas do tamanho de bolas de beisebol, de cor vermelho-alaranjada, que se dividiam subitamente em 4 ou 5 bolas menores, mas sem danificar o avião. A tripulação disparou com as armas das torretas do bombardeiro, sem resultado. O registro de um suposto avistamento por tripulantes de um avião militar britânico foi mantido em segredo por determinação do então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill. A história foi revelada por documentos do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha divulgados pelos arquivos nacionais do país. Segundo os relatos, Churchill determinou que os registros sobre a suposta aparição do objeto voador não identificado permanecessem secretos por 50 anos.
Os arquivos também mostram que, nos anos de 1950, o governo britânico tratava a questão de maneira tão séria que chegou a reunir chefes dos serviços de inteligência para discutir relatos sobre a presença de OVNIs em seu espaço aéreo. Segundo Nick Pope, um ex-investigador do Ministério da Defesa britânico, Churchill acreditava que a divulgação do ocorrido poderia criar pânico em massa e abalar as crenças religiosas da população.